Existem prédios que não desafiam apenas a arquitetura, mas a própria vida de quem ousa entrar neles. De torres de madeira que ignoram a gravidade a arranha-céus que se tornaram túmulos verticais, o risco é real e está em todo lugar. O último da lista parece saído de um pesadelo e pode cair a qualquer segundo. Prepare-se para conhecer as construções mais perigosas já erguidas pela humanidade. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Vamos lá! 10. A Casa Sutyagin na Rússia. Na cidade portuária russa de Arkhangelsk, existiu uma estrutura tão precária que se tornou famosa não apenas no país, mas em todo o mundo, a Casa Sutyagin. Frequentemente descrita como a casa de madeira mais alta do planeta, essa construção desafiava todas as leis da física e, honestamente, do bom senso. Ela foi erguida sem qualquer planta formal, sem permissões da prefeitura e ignorando completamente todos os padrões de segurança conhecidos pelo homem moderno. A altura incomum combinada com uma estrutura totalmente instável transformou o local em um perigo público, o que acabou gerando ordens de demolição imediatas para proteger a vizinhança. A história por trás dessa bizarrice começou com Nikolai Sutyagin, um empresário local que iniciou a obra no ano de 1992. No começo, o plano era modesto, apenas uma casa de 2 andares para morar. No entanto, conforme o trabalho avançava, Nikolai se sentiu inspirado por suas viagens e por um desejo quase obsessivo de tornar seu lar algo impressionante. Ao longo de 15 anos, o edifício cresceu até atingir cerca de 13 andares. As estimativas variam um pouco, mas ele chegou a medir aproximadamente 44 metros de altura. Diferente dos prédios modernos que usam vigas de aço ou concreto armado, essa casa era feita inteiramente de madeira, utilizando métodos tradicionais de construção com toras. Cada nível era simplesmente empilhado sobre o anterior, com quase nenhuma atenção à integridade estrutural ou aos cálculos de engenharia. Conforme a casa subia, ela se tornava cada vez mais bamba. As autoridades locais consideravam a estrutura um pesadelo arquitetônico. Além do risco óbvio de desabar a qualquer momento devido à construção feita de qualquer jeito, o prédio era uma gigantesca armadilha de incêndio. O governo emitiu diversos avisos e finalmente condenou o edifício. No ano de 2008, os oficiais declararam que o local não tinha condições de segurança e ordenaram que fosse desmantelado. Em 2009, a maior parte da estrutura já havia sido demolida, restando apenas alguns escombros. Fotos da época mostram uma torre irregular de paredes de madeira desconexas e telhados pontiagudos, que pareciam ter saído diretamente de um livro de fantasia sombria. Embora ela nunca tenha caído por conta própria, continua sendo um dos exemplos mais infames de construção perigosa, provando que nem sempre a ambição compensa a falta de um bom engenheiro. É aquele tipo de lugar onde você entrava rezando e saía correndo. Nikolai claramente queria chegar perto do céu, mas esqueceu que, sem uma fundação de verdade, o caminho mais provável seria encontrar o chão de forma bem rápida. Parece que ele confundiu construir uma mansão com jogar uma partida gigante de Tetris com troncos de árvore. 9. Complexo de apartamentos Lotus Riverside em Xangai. Em junho de 2009, o complexo de apartamentos Lotus Riverside, em Xangai, tornou-se infame no mundo inteiro quando um de seus prédios residenciais, quase pronto, tombou quase inteiramente intacto. É conhecido como um dos exemplos mais dramáticos de falha de construção nos tempos modernos. Este evento expôs preocupações generalizadas sobre a segurança das obras na China. O empreendimento era um projeto de 13 edifícios de apartamentos. No dia 27 de junho de 2009, moradores e trabalhadores acordaram e encontraram uma das torres de 13 andares caída de lado, como uma árvore que acabou de ser cortada. Curiosamente, o prédio não se quebrou em 1000 pedaços. Em vez disso, ele tombou quase inteiro, com a fundação sendo arrancada do solo e a estrutura aterrissando de lado. A causa foi investigada rapidamente. Aparentemente, chuvas pesadas encharcaram a área nos dias anteriores ao incidente, saturando o solo. Ao mesmo tempo, equipes de construção estavam escavando terra em um dos lados do complexo para construir uma garagem subterrânea. A terra escavada foi empilhada no lado oposto, perto da margem de um rio. O peso absurdo dessa terra acumulada causou o colapso da margem do rio, e o solo encharcado sob o bloco de apartamentos simplesmente cedeu. Tragicamente, um trabalhador morreu no colapso. Embora o número de vítimas tenha sido relativamente baixo, o evento tornou-se um símbolo poderoso da falta de fiscalização nas construções.
As autoridades demoliram as outras torres restantes no complexo, citando riscos de segurança, e a área foi desde então revitalizada. Mas a imagem do prédio Lotus Riverside deitado no chão continua sendo um dos desastres de construção mais memoráveis do século XXI. Ver um prédio inteiro deitar para tirar um cochilo sem se despedaçar é algo que desafia a lógica. Parece até cena de desenho animado, se não fosse trágico. Os engenheiros desse projeto claramente faltaram à aula de física sobre equilíbrio. No final das contas, o prédio provou ser muito resistente. Só que na posição horizontal, o que, convenhamos, não ajuda muito quem comprou um apartamento no 10º andar. 8. A Torre de David na Venezuela. No centro de Caracas ergue-se a Torre de Davi, um arranha-céu que se tornou um símbolo de ambição frustrada e perigo iminente. Quando a construção começou em 1990, o plano era que ela fosse o terceiro edifício mais alto da Venezuela. O projeto foi desenhado para ser um centro financeiro de luxo, com escritórios de alto padrão, um hotel e instalações modernas. Entretanto, o colapso do setor bancário em 1994 interrompeu as obras bruscamente. Naquela época, a estrutura de concreto da torre de 45 andares estava pronta, mas faltavam janelas, elevadores, encanamento e sistemas de segurança básicos. Por anos, a torre inacabada ficou vazia, como um esqueleto de concreto vigiando a cidade. Em 2007, porém, ocupantes começaram a morar no edifício. Com o tempo, mais de 3.000 pessoas se mudaram para lá, transformando a torre em uma comunidade vertical. Lá dentro funcionavam barbearias, mercearias improvisadas e até academia. Mas a vida lá era um desafio constante. Sem elevadores, os moradores precisavam subir dezenas de lances de escada carregando mantimentos. O pior de tudo era que os níveis mais altos não tinham parapeitos ou barreiras de proteção, o que criava um risco de queda mortal. Infelizmente, acidentes aconteceram e pelo menos uma criança morreu ao cair. A estrutura da torre, embora estável em seu núcleo, nunca foi pensada para uso residencial. Em 2014, o governo começou a realocar os moradores para projetos de habitação popular, citando preocupações urgentes de segurança. Em 2015, a maioria das famílias já havia sido retirada e a torre ficou vazia novamente. Hoje, o prédio permanece abandonado, assombrando o horizonte de Caracas como um monumento ao desenvolvimento fracassado e à crise habitacional do país. Viver em um prédio de 45 andares sem elevador já é um teste de resistência para qualquer atleta. Agora, imagine fazer isso sem nem ter uma parede entre você e um abismo de 100 metros. A Torre de David virou o prédio mais alto do mundo, feito inteiramente de improviso e coragem, mas convenhamos que ninguém deveria precisar de um paraquedas para ir da sala para a cozinha. 7. Loja de departamentos Samsung, na Coreia do Sul. O desabamento da loja de departamentos Samsung em Seul, no ano de 1995, continua sendo um dos desastres de edifícios modernos mais fatais da história, e um exemplo claro de como falhas de design e negligência podem transformar um centro comercial em uma armadilha mortal. A Samsung era um centro de compras de luxo de 5 andares que abriu em 1990 e rapidamente se tornou um destino popular. No entanto, desde a sua construção, o prédio foi atormentado por sérios problemas de design. Originalmente planejado para ser um edifício de escritórios, o plano foi alterado no meio da obra para transformá-lo em uma loja de departamentos. Colunas de sustentação foram cortadas para a instalação de escadas rolantes, o que enfraqueceu drasticamente a estrutura. Além disso, unidades pesadíssimas de ar-condicionado foram instaladas no telhado, adicionando um peso significativo que o projeto não foi feito para suportar. Rachaduras começaram a aparecer semanas antes do colapso. No dia 29 de junho de 1995, a equipe notou que as fendas estavam aumentando no último andar, especialmente perto dos aparelhos de ar-condicionado. Apesar dos avisos, a gerência escolheu não evacuar o prédio porque a loja estava lotada de clientes. No fim daquela tarde, o teto cedeu e, em poucos segundos, toda a ala sul da loja desabou, esmagando centenas de pessoas lá dentro. O desastre matou 502 pessoas e feriu mais de 900. As operações de resgate duraram dias, com sobreviventes sendo retirados dos escombros até uma semana depois. As investigações revelaram que o colapso era totalmente evitável. A decisão de mudar o design, remover colunas de suporte e sobrecarregar o telhado enfraqueceu o prédio de forma crítica. Hoje, o local abriga um parque memorial em homenagem às vítimas.
Essa história é o exemplo perfeito do barato que sai caro, ou melhor, do lucro que sai mortal. Os donos trataram a estrutura do prédio como se fosse um brinquedo de montar, tirando peça daqui e colocando peso dali, até que a gravidade resolveu cobrar a conta. É bizarro pensar que as pessoas estavam fazendo compras de luxo enquanto o teto estava literalmente desistindo de existir sobre suas cabeças. 6. Catedral de St. John the Divine, em Nova York. A Catedral de St. John the Divine, em Nova York, é uma das maiores igrejas do mundo, mas partes dela também já foram consideradas estruturalmente perigosas. Localizada em Manhattan, a construção começou em 1892 e permanece incompleta há mais de um século. O projeto original era de estilo românico bizantino, mas logo no início, o plano foi alterado para o estilo neogótico. Grandes seções foram deixadas inacabadas, com andaimes e torres incompletas dominando o perfil do prédio, e essa construção feita aos pedaços criou preocupações sobre a estabilidade em certos pontos. Ao longo dos anos, incêndios e o desgaste estrutural aumentaram esses riscos. Em 2001, um incêndio no transepto norte danificou o trabalho em pedra e enfraqueceu partes da estrutura. Inspetores notaram que algumas seções careciam de reforço adequado, o que as tornava vulneráveis a desabamentos em caso de outro incidente. Além disso, a catedral enfrentou desafios com a queda de alvenaria, incluindo casos em que pedaços de pedra se soltaram e caíram no chão. O edifício continua aberto para cultos, mas medidas de segurança foram implementadas, como zonas de acesso restrito. É a famosa obra de igreja que nunca termina, mas em uma escala monumental. O lugar é lindo, mas quando o teto começa a cuspir pedaços de pedra de 2 toneladas lá do alto, o fiel acaba rezando muito mais por proteção física do que pela alma. É um lembrete de que até monumentos sagrados precisam de uma boa revisão de engenharia de vez em quando. 5. A Torre Ostankino, em Moscou, Rússia. A Torre Ostankino, em Moscou, é uma das estruturas autoportantes mais altas do mundo, elevando-se a mais de 540 metros de altura. Concluída em 1967, ela foi projetada para transmitir sinais de televisão e rádio para toda a região. Por décadas foi um símbolo de orgulho nacional soviético, mas também provou ser uma construção perigosa devido a riscos de incêndio e falhas estruturais. No dia 27 de agosto de 2000, o desastre aconteceu. Um incêndio começou dentro da torre, a cerca de 140 metros acima do solo. As chamas se espalharam rapidamente através dos cabos elétricos que corriam verticalmente pelo núcleo oco da estrutura. Sem uma proteção moderna contra fogo, o incêndio engoliu vários andares. O fogo queimou por horas, matando 3 pessoas, incluindo bombeiros e um técnico que ficaram presos em um elevador. O incidente interrompeu quase todas as transmissões de rádio e TV de Moscou. Naquela época, os equipamentos de combate a incêndio não conseguiam alcançar os níveis superiores e não havia rotas de evacuação adequadas. Além do fogo, a torre é considerada arriscada devido à sua altura extrema e exposição aos ventos polares. Durante tempestades, ela pode balançar significativamente, o que é um pesadelo para quem tem labirintite. Tentar apagar um incêndio a centenas de metros de altura com equipamentos de 1960 é como tentar apagar uma churrasqueira com um conta-gotas. A torre é tão alta que, quando ela balança com o vento, você não sabe se está em Moscou ou em um barco no meio do oceano. É o tipo de lugar onde o elevador panorâmico pode virar uma armadilha térmica em questão de segundos. 4. O Palácio do Parlamento na Romênia. O Palácio do Parlamento em Bucareste é um dos maiores edifícios do mundo e, certamente, um dos mais controversos. Construído sob o comando de Nicolae Ceausescu, o ditador comunista da Romênia, ele é o edifício administrativo mais pesado da Terra e o segundo maior em área, perdendo apenas para o Pentágono. A construção começou em 1984 e envolveu dezenas de milhares de trabalhadores e centenas de arquitetos. O prédio cobre 365 mil metros quadrados, tem mais de 1.000 salas e foi feito quase inteiramente de mármore, aço e concreto. Os perigos aqui são variados. Primeiro, houve o histórico de trabalho forçado e condições inseguras durante a obra. Segundo, o peso colossal da estrutura, cerca de 4 bilhões e 82 milhões de quilogramas, causou um afundamento gradual do solo, colocando pressão extrema nas fundações e na infraestrutura ao redor. Engenheiros alertam que, em caso de um grande terremoto, um risco real na Romênia, a estrutura pode ser catastroficamente insegura.
Além disso, a segurança contra incêndio é uma preocupação constante, pois as seções mais antigas não possuem sistemas modernos. O custo de manutenção é tão alto que muitos questionam sua sustentabilidade. Este prédio é tão pesado que a terra deve estar pedindo desculpas aos joelhos todos os dias. Ceausescu queria um monumento à sua grandeza, mas acabou criando um monstro de mármore que está afundando lentamente para visitar o centro do planeta. É o único prédio do mundo que precisa de um regime de emagrecimento urgente antes que o chão resolva engoli-lo de vez. 3. O colapso do edifício em Mehrauli, na Índia. Delhi é uma das megacidades que mais cresce no mundo e há muito tempo luta contra edifícios inseguros, construídos sem alvarás ou qualquer tipo de fiscalização. Um exemplo trágico disso ocorreu em novembro de 2008, em Mehrauli, um dos bairros mais antigos da cidade. Lá, um bloco de apartamentos de 5 andares, construído ilegalmente, desabou subitamente, matando pelo menos 66 pessoas e ferindo mais de 150. O prédio foi erguido em um terreno estreito, sem qualquer adesão aos padrões de segurança. Como muitas construções não autorizadas em Delhi, ele foi feito com materiais de péssima qualidade e não possuía uma fundação com a força necessária. No dia do colapso, a estrutura cedeu sem aviso prévio, prendendo dezenas de famílias. Os esforços de resgate duraram a noite toda, com equipes de emergência lutando para alcançar sobreviventes em meio a escombros instáveis. Muitos vizinhos ajudaram a cavar com as próprias mãos. O desastre chocou a nação e chamou a atenção para o problema generalizado da construção civil clandestina na Índia. As autoridades revelaram posteriormente que o prédio foi erguido sem aprovação de urbanistas ou engenheiros. As investigações descobriram que foram feitos atalhos, tanto no projeto quanto na escolha dos materiais, tornando a estrutura inerentemente instável. Esse colapso não foi causado por um terremoto, inundação ou desastre externo. Foi simplesmente o resultado de uma construção feita com negligência total. A tragédia é lembrada como um dos piores colapsos de edifícios na história moderna de Delhi, servindo de aviso sobre o custo humano do crescimento urbano desregulado. É aquele tipo de construção onde o cimento tem mais areia do que vontade de ficar grudado. O dono do prédio provavelmente achou que as leis da física eram opcionais na Índia. Infelizmente, o resultado foi uma pilha de escombros que provou que, quando você economiza no ferro da fundação, acaba pagando com a vida de quem mora lá dentro. É o jeitinho levado às últimas e trágicas consequências. 2. A Cidadela de Erbil, no Iraque. A Cidadela de Erbil, localizada na região do Kurdistão, no Iraque, é um dos locais habitados continuamente mais antigos do mundo, com uma história que remonta a mais de 6.000 anos. Ela repousa sobre um monte artificial que sobe cerca de 30 metros acima da cidade circundante, coroada por um aglomerado denso de casas de tijolos de barro e ruelas estreitas. No final do século XX, no entanto, muitos dos edifícios haviam se deteriorado a um ponto crítico. Construídas majoritariamente de tijolos de barro e madeira, as casas eram propensas ao colapso sem manutenção constante. Séculos de reconstruções sobre ruínas anteriores criaram fundações extremamente instáveis. Paredes começaram a se curvar para fora, tetos cederam e seções inteiras de edifícios corriam o risco de desabar sobre as ruas estreitas e lotadas. Em 2007, as autoridades determinaram que a cidadela era perigosa demais para seus habitantes e as últimas famílias restantes foram realocadas. Pela primeira vez em milênios, a cidadela ficou completamente desabitada. Desde então, projetos de restauração tentam estabilizar o local e preservar sua herança. O trabalho é lento devido à escala da tarefa e aos desafios políticos e econômicos do Iraque. Mesmo hoje, grande parte do sítio permanece fechada ao público por segurança. A Cidadela de Erbil é perigosa em um sentido diferente. É a fragilidade da idade. As estruturas de barro nunca foram feitas para durar milênios sem um cuidado incessante. Viver em uma casa de 6.000 anos pode parecer romântico, até você perceber que a sua sala de estar está sendo sustentada basicamente pela força do hábito e pela poeira. É um lugar onde a história é tão pesada que literalmente ameaça esmagar o presente. É fascinante, mas é o tipo de museu onde você entra de capacete e sai pedindo desculpas por respirar perto demais de uma parede. 1. O Hotel Ryugyong, na Coreia do Norte. O Hotel Ryugyong, em Pyongyang, na Coreia do Norte, é um dos edifícios inacabados mais notórios do mundo, carinhosamente apelidado de Hotel do Destino.
Trata-se de uma torre em formato de pirâmide com 105 andares que permanece praticamente vazia desde que sua construção começou, no ano de 1987. Quando a obra iniciou, a visão era criar o hotel mais alto da Terra, com mais de 3.000 quartos e vários restaurantes giratórios no topo. O objetivo era exibir a força econômica da Coreia do Norte durante a competição com a Coreia do Sul, que acabara de sediar os Jogos Olímpicos de Seul. O prédio foi construído inteiramente de concreto armado. A estrutura subiu rapidamente durante os anos 80, dominando o horizonte da capital, mas o colapso da União Soviética e a crise econômica na Coreia do Norte no início dos anos 90 interromperam o progresso. Em 1992, a construção parou de vez, deixando uma casca oca de concreto de 330 metros de altura, sem janelas, sem encanamento e sem eletricidade. Imagens da época mostravam buracos enormes, vergalhões expostos e concreto se esfarelando. Engenheiros internacionais questionaram se a estrutura era sequer segura, dada a tecnologia limitada do país na época. Em 2008, um grupo egípcio começou a trabalhar na reforma do exterior. Em 2011, a fachada de vidro foi concluída e luzes de LED foram instaladas para transformar o prédio em um telão de propaganda estatal. Contudo, acredita-se que o interior continue sem infraestrutura básica. Este hotel é perigoso pelo que representa, um projeto monumental que priorizou o simbolismo político em detrimento da segurança e da utilidade. Se o edifício algum dia for aberto sem sistemas de segurança adequados, poderá representar um risco para milhares de pessoas em uma cidade com serviços de emergência limitados. É o maior elefante branco do planeta, ou melhor, uma pirâmide de concreto que serve apenas como um abajur gigante para a cidade. O lugar é tão sinistro que os moradores locais fingem que ele nem existe. É basicamente um cenário de filme de vilão de James Bond, mas sem o luxo e com um risco bem real de que, se você apertar o botão errado, a estrutura inteira decida que já cansou de ficar de pé. Qual dessas construções você achou a mais assustadora ou bizarra? Você teria coragem de morar em um prédio sem elevador e sem parapeito como a Torre de David? Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos mistérios. Aproveite que outros vídeos incríveis estão aparecendo agora na sua tela para você continuar maratonando o canal. Até a próxima!